Junho de 2008. Eu abri os olhos em uma sala tomada por gráficos despencando e pelo cheiro de cigarro barato. A tela gigante acima do salão, os números verdes caíam sem parar. Ao meu redor, as pessoas estavam desmoronando. Um homem apertava a garrafa d'água até ela rachar na mão. Uma mulher chorava ao telefone, implorando para alguém do outro lado da linha. No centro do salão, um homem com uma camisa florida chamativa estava sentado no chão, completamente imóvel. Os olhos dele estavam vazios. Esse era o pior crash da história da bolsa chinesa. O índice tinha passado dos 6.000 pontos. Agora, estava caindo de um penhasco. Em cada mesa, operadores pegavam o telefone e davam notícias ruins. Dedos corriam em calculadoras, somando o prejuízo. Em cada tela, os mesmos números vermelhos, a poupança das famílias desaparecendo em tempo real. Meu nome é Léo Farias. 5 minutos atrás, eu tinha 32 anos. Eu trabalhava como arquiteto de IA em uma das maiores empresas de tecnologia do país. Em 2024, eu estava reconstruindo o núcleo do nosso modelo de IA de próxima geração. 3 noites sem dormir, telas acesas num escritório vazio. Então meu coração falhou e o mundo ficou preto. Quando abri os olhos, eu estava aqui, 16 anos no passado, em um pregão cheio de máquinas antigas e pessoas quebradas. Eu olhei para as minhas mãos, finas, lisas, jovens. Caminhei até as portas de vidro e encarei meu próprio reflexo. 18 anos. O verão logo depois do ensino médio. Um rosto que eu quase tinha esquecido. Eu voltei, sussurrei e as palavras fizeram meus lábios tremerem. Foi quando meus dedos tocaram algo frio e liso no meu bolso. Não era um Nokia, não era um celular de flip. Era meu telefone de testes de 2024. O que eu levava para todo lugar. A tela estava preta, morta, mas o peso na minha mão era real. Eu o apertei contra o peito. Meu coração disparou. Eu voltei ao passado. E o futuro veio comigo. Me escondi atrás de um pilar grosso de concreto, longe de qualquer par de olhos na sala. Meu polegar tremia quando apertei o botão de ligar. A tela acendeu na hora. Uma esfera azul suave apareceu no centro, sem carregamento, sem atraso. A interface era limpa, só um ícone brilhando no meio da tela. Prendi a respiração e toquei nele. A checagem do sistema terminou em segundos, sem rede, mas com banco local completo. Tudo ainda estava ali. Todos os dados de 2024 salvos naquele único dispositivo. Histórico de ações, 16 anos de informação na ponta dos meus dedos. Gráficos e dados preencheram a tela, mais do que qualquer computador daquele prédio conseguiria processar. Aquele telefone era uma arma. Abri a barra de busca e comecei a digitar. 12 de junho de 2008. Coloquei a data de hoje. A consulta ficou pronta na barra. A IA respondeu antes que eu piscasse. Um gráfico completo carregou. Cada movimento de preço do dia já estava registrado. O mercado tinha quebrado hoje. Quase todas as ações tinham batido no limite mínimo de queda. Mas um nome se destacava: Horizonte Holdings. Às 14h45 de hoje, tudo mudaria. Um acordo vazado atrairia dinheiro pesado, e a ação dispararia direto do fundo do dia até o teto. O gráfico mostrava uma linha vertical limpa, variação de 20% em uma única tarde. Eu encarei aqueles números. Era real. Ia acontecer hoje. 20%. Aqui, agora. E eu era a única pessoa viva que sabia disso. Eu tinha 40 minutos. O relógio no painel principal marcava 14h05. Horizonte Holdings estava lá no quadro. Queda de 9,8%. Travada no fundo. Pilhas de ordens de venda. Ninguém naquele salão encostaria nela. Ninguém, exceto eu. Havia um problema. Meti a mão no bolso. Uma nota amassada de 50 yuans e um documento de identidade. Era tudo que eu tinha. Mesmo se eu dobrasse aqueles 50, teria 100. Isso era nada. Eu precisava de dinheiro de verdade. Dinheiro dos outros. Meus olhos varreram o salão e pararam no homem da camisa florida, ainda sentado no chão. Eu conhecia aquele homem da minha vida passada. O noticiário tinha contado a história dele inteira. Davi Duarte, o maior trader, pessoa física de Ribeira. Ele tinha jogado tudo no mercado. Casa, carro, cada moeda que possuía. Na linha do tempo original, ele perdeu tudo hoje. Depois bebeu veneno ali na frente do prédio. E esse foi o fim da história dele. Se ninguém interviesse, esse homem morreria antes da noite. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, o nervosismo tinha sumido. Caminhei até ele. Corpo de 18 anos, mente de 32. E 40 minutos para reescrever tudo. Davi ainda estava na mesa. Olhos grudados nos números vermelhos caindo nas telas. Quer recuperar seu dinheiro. Mantive a voz baixa e firme. Para ele, eu não era ninguém. Só um adolescente de moletom escuro, em pé diante de um homem adulto. Ele ergueu a cabeça devagar, sem entender por que eu estava ali. A confusão virou raiva. Cai fora. Ele cortou. Tô ocupado. Eu não me mexi. Atrás dele, o gráfico da Horizonte continuava caindo. Ele me olhou de novo, mais atento dessa vez, tentando me decifrar. Sua posição inteira está numa única ação. Eu disse. Horizonte Holdings, você está preso. 800 mil. Tudo travado. Tô errado? Eu vi o rosto dele mudar. Ninguém deveria saber aquele número. O que ele não sabia era que minha IA já tinha escaneado o comprovante amassado na mão dele. Só um cantinho do papel estava visível, mas a IA reconstruiu a imagem inteira com isso. Eu tinha cada detalhe da posição dele antes mesmo de abrir a boca. Davi se levantou, os olhos cheios de dúvida. Como você sabe disso? Essa parte não importa, eu disse, apontando para o painel principal. Faltam 40 minutos para o fechamento. A Horizonte está no piso do dia agora. Ninguém vai chegar perto dela. Se você não quer que amanhã seja igual a hoje, sua única saída é me ouvir. Ouvir você? O rosto dele endureceu. O que um moleque que nem terminou a escola sabe sobre ações? Braços cruzados, ele me encarou,
sem acreditar em uma palavra. Eu deixei o canto da boca subir de leve. Se eu entendo de ações, não importa, eu disse. O que importa é outra coisa. Dei um passo à frente e abaixei a voz, para só ele ouvir. Eu tenho informação privilegiada. Inclinei perto do ouvido dele. Às 14h45, o dinheiro grande entra. O preço voa. Recuo com um meio sorriso. Foi o suficiente para fazer ele pensar. Quanto de caixa você ainda tem? Perguntei, olhando de relance para o telefone. Ele estava abalado. Tinha algo em mim que não batia com o que ele esperava. Eu sabia o que ele via. Olhos que não pertenciam ao rosto de um adolescente. Sentamos na estação dele, os dois de frente para as telas. 50 mil, ele disse, quase sem voz. É o dinheiro da escola da minha filha. A voz falhou na palavra filha. O medo estava bem atrás dos olhos dele quando encarou a tela. 50 mil é suficiente, eu disse. Conferi o relógio. 14h10. 35 minutos restantes. Coloca tudo em horizonte no menor preço. Faz agora. Davi empurrou a cadeira para trás. Você tá maluco? Tem dezenas de milhares de ordens de venda no fundo, e a tela mostrava exatamente isso. Só vermelho, só vendedor. São ordens falsas. Eu disse com a voz neutra. Os grandes colocam isso para assustar todo mundo enquanto compram em silêncio. Eu falei sem alterar o rosto. Uma mentira, mas necessária. A verdade era mais simples. A IA já tinha me mostrado o que ia acontecer hoje. Às 14h45, essas ordens de venda vão sumir, eu disse. Compra agora ou perde a chance. Espera demais e o preço dispara sem você. Ele ainda hesitava. Eu precisava de mais um empurrão. Você já perdeu 500 mil de 800. O que são mais 50? Mas se eu estiver certo, sua conta sobe 20% antes do fechamento. Vende amanhã na abertura e recupera metade do prejuízo. A decisão é sua. Davi se virou e encarou o painel. Tudo que ele via era verde. E naquele mercado, verde significava perda. O suor escorria no rosto dele em gotas grossas. Eu conseguia ver nos olhos dele. A última briga de um homem que não tinha mais nada a perder. A última luta de um homem que não tinha mais nada a perder. Tá bom? Ele disse, virando em direção ao balcão. Se eu afundar, eu afundo de vez. Ele correu para a mesa de operações, dentes travados, punhos cerrados. Eu vi ele ir, mantendo o rosto firme. No meu bolso, o telefone brilhou com uma mensagem. Nível de confiança, 85%. 34 minutos para o movimento. Tudo estava no cronograma. O primeiro ganho real dessa nova vida não seria dinheiro. Seria um homem me devendo um favor. Os minutos foram passando. O salão inteiro xingava o mercado em queda. Mas eu e Davi só tínhamos um nome nos olhos. Horizonte Holdings. Ficamos no meio do pregão. Ele de braços cruzados. Eu com o celular na mão. 14h40. A ação ainda não tinha se mexido. Davi ficou pálido. A tela ainda mostrava 9%. Horizonte Holdings travada no piso do dia. Nenhum comprador. Moleque! Ele falou entre os dentes. Você tá me enrolando? Essa ação não mexeu nada. Quieto, eu disse, sem virar a cabeça. Só olha. 14h44. Faltava 1 minuto. Aí eu vi. As ordens de venda de Horizonte pararam de crescer. 14h44 e 50 segundos. 3, 2, 1. O painel acendeu. Horizonte Holdings. Preasua. 20%. A parede de ordens de venda que segurava o papel sumiu num instante. Pelo salão inteiro, as pessoas levantaram das cadeiras. Ordens de compra invadiram a tela como uma onda, quebrando todos os níveis de preço. Uma mulher perto de nós travou na frente do monitor, boca aberta. A linha do gráfico foi reta, do fundo do dia até o teto. Em segundos, o salão explodiu. Gente gritando, apontando, segurando o ombro um do outro. No meu celular, o lucro passou de 9 mil. O telão confirmou. Horizonte Holdings bateu limite de alta. Davi encarava a própria tela, olhos arregalados, sem se mexer. Os números de prejuízo na conta dele estavam virando. Vermelho virando verde, linha por linha. Horizonte Holdings. Limite de alta. A virada estava completa. No celular, o lucro passou de 19 mil. Os 50 mil dele quase dobraram. 3 minutos. Do fundo ao topo em só 3 minutos. Davi pulou da cadeira tão rápido que o assento bateu na parede atrás. Ao redor, outros operadores socavam a mesa, furiosos por não terem comprado a tempo. Davi ficou no meio do caos, com cara de quem acabou de acordar de um pesadelo. Apoiou no balcão, respirando pesado, suor escorrendo no rosto, mas com alívio puro por trás de tudo. Então se virou e começou a me procurar no meio da multidão. O salão estava lotado, centenas de pessoas entre nós. Eu ainda estava encostado no pilar, vendo ele procurar. Para mim, aquilo era só o começo. Davi me achou. Ele atravessou o salão tão rápido que parecia pronto para ajoelhar. Parou bem na minha frente, me encarando como se eu fosse algo sagrado. Ele se inclinou sobre a mesa, maior que eu, mas os olhos dele contavam outra história. Respeito absoluto. Como eu te chamo? Ele perguntou, ainda suando. Só me chama de Léo, eu disse. Os 50 mil que eu coloquei agora viraram 10 mil de lucro. Ele falou, quase sem conseguir respirar. Fora as ações que eu já tinha. Hoje eu recuperei mais de 100 mil. Ele chegou mais perto. Mestre, e amanhã? Eu vendo? Amanhã ela sobe mais 5 pontos na abertura, eu disse. Vende tudo. Não deixa uma ação sequer. Ele assentiu rápido, pronto para obedecer palavra por palavra. Ao redor, o salão fervia de barulho e números vermelhos. E algo virou na cabeça dele. A mão dele entrou na bolsa. Ele puxou um maço de dinheiro e estendeu para mim. Um pequeno agradecimento, mestre. Por favor, aceite. Eu estiquei a mão e peguei os 2 mil sem hesitar. Aquele dinheiro era meu. Eu tinha conquistado. E em 2008, 2 mil era o ponto de partida perfeito. Valeu? Eu disse. Me passa seu número. Vou precisar da sua ajuda em algumas coisas em breve. Ele concordou antes mesmo de eu terminar a frase. Qualquer coisa que você precisar, mestre, é só falar. Minha vida é sua. Ele fez uma leve reverência e me entregou um cartão de visita. DD Materiais de Construção e Comércio.
Gerente-geral, Davi Duarte. Então esse era o nome completo dele, materiais de construção. Esse detalhe me travou por um segundo. A fábrica da família da Yara ia quebrar, porque a cadeia de fornecedores de material de construção ia desmoronar. E agora eu tinha um contato direto nesse meio. Eu sorri, virei e fui para a saída. A luz do sol entrou forte no instante em que passei pelas portas. 2.000 no bolso, um plano já tomando forma. Mas primeiro eu precisava correr. Antes que o pai da Yara perdesse tudo, cada dia contava. O relógio já estava correndo. Eu precisava transformar aquele dinheiro em algo real, antes da janela fechar. E em 2008, oportunidade tinha em todo canto. Se você soubesse onde procurar. Bolsa não era o único caminho. Tinha mais um lugar onde minhas habilidades podiam gerar dinheiro rápido. Eu puxei o celular. A IA acendeu na tela, pronta para comando. Pesquisa para mim, eu disse. Em 2008, agora, existe algum problema grande de tecnologia com recompensa? O sistema começou a processar. Os resultados vieram em segundos. Hoje, às 20 horas, uma empresa famosa de antivírus, chamada Jinshan, ia sofrer um ataque massivo nos servidores. Ao mesmo tempo, uma nova versão do vírus Panda estava se espalhando rápido na Deep Web. E num fórum hacker, alguém oferecia 50.000 yuans para quem criasse a correção. Eu parei de andar. 50.000. Minha mão caiu ao lado do corpo. Um sorriso veio devagar. Recompensa pequena, mas ótima para aquecimento. Segui para a lan house mais próxima. O verão de 2008 pesava na cidade como chumbo. As ruas queimavam de calor. Até o ar parecia inquieto. Minha camisa já estava encharcada quando cheguei na avenida principal. Os 2.000 no bolso pareciam importantes, mas eu sabia a verdade. Perto do império que eu ia construir, aquilo não era nada. Nem perto. Eu precisava de muito, muito mais. Parei um táxi vermelho. Lan House Águia Negra, eu disse pro motorista. Rua Sufu, a maior lan house de Ribeira. Exatamente onde eu precisava estar. Pela janela vi o letreiro neon. Era ali. Empurrei a porta pesada de vidro e entrei em outro mundo. Escuro, barulhento e lotado de telas antigas. Centenas de monitores de tubo brilhavam na penumbra. Era isso que 2008 realmente parecia. Atravessei o salão enfumaçado, passando por fileiras de gente curvada no teclado. Clique de mouse, gamer gritando, cheiro de miojo instantâneo. Tudo batendo ao mesmo tempo. Fui até o balcão. Virada toda, eu disse. A menina do caixa mal olhou para mim. Eu coloquei uma nota de 20 yuans no balcão. Ela mascou o chiclete, tocou algo na tela dela e me empurrou um cartão sem falar nada. Peguei o cartão e fui mais profundo, passando pela fumaça, pelo barulho, até o canto de trás, onde ficava a máquina quebrada. Todas as telas que eu passava mostravam a mesma coisa. Tiro ou fantasia, com personagens correndo por vilarejos. Achei meu lugar, numa fileira no canto mais distante. A maioria das máquinas mortas, uma ainda funcionando. O mouse estava enterrado numa camada grossa de poeira. O botão esquerdo quase não clicava. Tirei um lenço e limpei. Servia. Sentei e coloquei as mãos no teclado. Uma cara engordurada apareceu no meu campo de visão pelo lado. Sorrindo perto demais. Virei a cabeça. Era ele. Diguinho, mastigando uma linguiça. Cara redonda e tudo. Diego Diguinho Pacheco. Meu melhor amigo nos 3 anos do ensino médio. Na minha outra vida, quando eu não tinha mais nada, esse cara vendeu o próprio carro só para colocar dinheiro na minha mão. Mas agora ele era só um garoto, 18 anos, fone no ouvido, perdido num jogo online. Ele sorriu pra mim com aquela cara de bebê, sem preocupação nenhuma. Sem peso nas costas. Eu sorri de volta. Ver ele assim me acertou mais forte do que eu esperava. Na tela dele, um mundo de fantasia. Vilas, mercados, um personagem correndo por uma estrada de terra. Ué, o que você tá fazendo aqui? Ele perguntou. Você não tinha dito que ia ficar em casa descansando esses dias? A mão dele ainda estava no mouse, meio jogando, meio prestando atenção. Ele puxou os fones para o pescoço e esperou minha resposta. Vim fazer uma coisa importante. Eu disse. Mantive o sorriso no rosto, mas não expliquei. As memórias da minha outra vida subiram por um instante. Ele me entregando a chave do carro, aquele sorriso bobo e bondoso. Eu empurrei tudo de volta para dentro, sem tempo para sentimento. Cada segundo valia dinheiro. Voltei para a minha tela. Linhas de código enchiam o monitor enquanto eu abria o navegador e mergulhava fundo. Meus dedos se moviam rápido, digitando um endereço da Dark Web que poucas pessoas no mundo reconheceriam. 2008 foi um dos piores anos para vírus de computador. E isso significava oportunidade. O fórum carregou. GeekHub. No topo já estava o post sobre o vírus Panda, e a recompensa ainda estava aberta. A luz da tela caiu no meu rosto. Era ali que o trabalho de verdade começava. Meus dedos não paravam, linha após linha naquela máquina velha. Lá fora, no mundo digital, uma tempestade estava se formando. Um ataque coordenado contra as maiores empresas de antivírus do país. Meu celular de 2024 estava na mesa ao lado do monitor, com a tela já exibindo um mapa de rede que nenhum aparelho daquela época conseguiria gerar. Eu tinha tirado ele do bolso segundos antes. Halo ativado. O celular estava ligado naquele computador quebrado por um único cabo e já estava funcionando. Estiquei a mão e toquei a tela escura. Dei os comandos em silêncio. Na cabeça. Modo de transferência transparente. Ativar. Assumir acesso total desta máquina. A IA conectou instantaneamente. 16 anos de tecnologia futura correndo por um único cabo para dentro de um computador de 2008. A tela do celular brilhou de leve. Uma mensagem apareceu visível só para mim. Acesso ao host confirmado. Escaneando rede. Segurei o celular na frente do teclado e deixei ele trabalhar. Então surgiu um alerta. Texto vermelho, contagem regressiva. E uma palavra no topo. Alerta. Worm de alto risco detectado. Storm 1.
Código oculto presente. Surto total em 15 minutos. Storm One. Esse nome me gelou. Na minha vida anterior, esse vírus estourou em junho de 2008 e destruiu tudo no caminho. Derrubou 1/3 de todas as lan houses do país. Salas inteiras de máquinas mortas ao mesmo tempo. O vírus ia direto no sistema de gerenciamento. O ponto fraco que toda lan house compartilhava. Depois disso, inundava todas as telas com pop-ups até as máquinas virarem lixo. Donos de lan house perderam tudo da noite para o dia. A maioria nunca reabriu. Eu vim aqui hoje para escrever código e pegar recompensa. Nunca esperei que o vírus já estivesse aqui, escondido dentro dessa própria rede, esperando a hora de explodir. Olhei o código girando no monitor e o canto da minha boca subiu. Então um grito estourou do outro lado do salão. Tela azul. A que todo usuário teme. Texto branco. Máquina travada. Sem nada para fazer. Mais vozes. O salão principal inteiro entrou em pânico. Admin! Admin! Caiu tudo. Olhei do meu canto e vi com meus próprios olhos, tela após tela ficando azul. E eu assisti aquilo com uma calma que talvez eu não devesse ter. Espalhou pelas fileiras como dominó. Uma máquina derrubando a próxima. Depois as telas azuis ficaram pretas. Apareceu uma caveira com texto vermelho. Para desbloquear. 50 yuans por máquina. Todo monitor do prédio mostrava a mesma caveira e a mesma cobrança. Um cara de moletom verde bateu o mouse na mesa com tanta força que rachou a madeira. O do lado ficou imóvel. Suor escorrendo no rosto, encarando a tela morta. O dono da lan house saiu correndo da sala dos fundos. Um homem pesado, camisa azul clara, óculos quase caindo. Não entrem em pânico! Ele gritou, jogando as mãos no teclado mais próximo. Vou reiniciar o servidor. Me dá um segundo. Ele não fazia ideia de como aquilo era inútil. Reiniciou. Não mudou nada. O cadeado vermelho voltou na hora. Até o computador de cobrança dele travou. Negócio inteiro congelado. Cada máquina, cada sistema. Agora o pânico no olhar dele era real. 300 lugares lotados em plena noite de fim de semana e nenhuma máquina funcionando. Ele ficou no meio da sala vermelha e gritou com a voz falhando. Quem consertar isso ganha internet grátis por 1 ano. Ninguém! Respondeu. Ele pegou o celular dele, um Nokia antigo de tela minúscula, e começou a ligar para a assistência. Resposta: no mínimo 2 horas. Do meu canto, eu vi tudo isso sem me mexer. Minha tela mostrava azul como a de todo mundo, mas era só cobertura. Por baixo, a IA ainda tinha controle total. Escanei a origem do vírus. Eu mandei. Monta para mim um script de extermínio. O mais rápido e mais agressivo que você conseguir. O celular acendeu. Código começou a encher a tela pequena em segundos. Comando confirmado. Gerando. A barra terminou antes de eu piscar. Linhas de código desceram no visor. Densas, compactas. A IA tinha escrito uma arma. Limpa, afiada, 10 anos à frente de qualquer coisa que existia em 2008. Eu li na tela. Nenhuma linha desperdiçada. Diguinho estava sentado do meu lado, olhos arregalados. Coloquei as mãos no teclado. Algo mudou dentro de mim. Eu não era mais um adolescente numa lan house barata. Eu era o homem que um dia ficou no Nasdaq como diretor de tecnologia. Apertei Enter. A tela azul sumiu. No lugar, uma janela preta de comando. Meus dedos correram pelas teclas, alimentando o sistema com o código da IA, linha por linha. Ritmo firme, rápido, controlado, exato. Cada tecla batia no teclado velho com um clique seco e alto. Diguinho se inclinou. Você sabe programar? Ele perguntou. Ele estava olhando tão fixo que a linguiça caiu da boca dele no próprio colo. Eu não respondi. Meus olhos continuaram presos na tela. No topo da janela, o nome do programa brilhou. Killstorm. Diguinho viu os comandos passarem, de boca aberta. O que eu estava fazendo de verdade era traduzir a saída da IA para um código que uma máquina de 2008 conseguisse entender. A IA criou a arma. Meu trabalho era fazer ela caber num mundo que ainda não estava pronto. 5 minutos. Depois, digitei o último caractere e pressionei Enter com força. Diguinho deu um pulo ao meu lado. Uma barra verde encheu a tela. Varredura local concluída, distribuindo correção para todas as máquinas. Minha máquina ficou limpa. A correção já estava se espalhando pela rede. A tela ao lado da minha ainda mostrava a caveira vermelha no escuro. Então piscou. A caveira sumiu. No lugar, carregou a velha área de trabalho do Windows XP. Céu azul e colinas verdes. Uma a uma. As telas da fileira voltaram à vida. Um cara do outro lado pulou da cadeira, sorrindo. Terceira máquina. Quarta. Quinta. O salão inteiro estava acordando de novo. As caveiras sumiram uma atrás da outra, substituídas pelo mesmo desktop azul. Minha tela exibiu a mensagem final. Broadcast de rede concluído. Todas as máquinas corrigidas. O salão explodiu em comemoração. A minha voltou. A minha também! Gente rindo, balançando a cabeça aliviada. Todas as máquinas do prédio estavam normais de novo. Assim, do nada. Seu Léo, o dono, ficou no balcão da frente olhando para o Nokia. A ligação nem tinha completado. No sistema de cobrança dele, apareceu um cheque verde. Tudo restaurado como se nada tivesse acontecido. Ele coçou a careca. Eu nem fiz nada, ele murmurou. Virou procurando resposta. Quem arrumou isso? A garota ruiva do caixa olhou de volta. Tão confusa quanto ele. Ela apontou para o fundo da sala. O sinal veio de lá. Seu Léo seguiu o dedo dela e viu um adolescente sentado sozinho na última fileira, completamente tranquilo. Eu já estava fechando a janela de comando com um clique calmo do mouse. Na minha tela agora estava o fórum de antivírus da Jinshan. Meu post já pronto. Código anexado. Análise incluída. Seu Léo começou a vir na minha direção. Ele não era especialista em tecnologia, mas até ele entendeu o que significava quando uma máquina cura uma rede inteira de dentro para fora. Ele acelerou o passo,
desviando entre as fileiras até o meu canto. E eu estava subindo tudo. A ferramenta de eliminação, o código-fonte e o patch de firewall foram para a plataforma de recompensas de segurança. A barra de upload estava em 62% e subindo. O título do post era simples. Storm One. Ferramenta de remoção e análise de código. Kudos, recompensa, 50.000 yuans. Atrás de mim, o dono da Lan House ficou de boca entreaberta, sem conseguir dizer nada. Diguinho também ficou parado, prendendo a respiração, me olhando como se eu tivesse saído de uma nave espacial. Desde quando você virou hacker escondido? Ele perguntou. Eu não respondi. O dono ainda estava em cima de mim, sem entender. O fórum resolve o resto, eu disse. Do outro lado da cidade, em um escritório super iluminado, um sistema rodava verificação de código. 20% e subindo. Dezenas de engenheiros estavam nas mesas, cabeça nas mãos, perdendo a mesma guerra contra o mesmo vírus. Um estagiário viu algo no fórum e gritou. Postaram uma ferramenta de remoção online. O post já estava no ar. Download completo, código anexado, botão de execução pronto. O líder da equipe nem olhou. Não perde tempo com fórum agora. Deve ser caça-clique. Ou uma variante nova do próprio vírus. O diretor técnico continuou digitando sem levantar a cabeça, como se estivesse correndo contra um relógio. Chefe, por favor. O estagiário insistiu. A voz dele tremia. A ferramenta já estava rodando na tela dele, 43%. Esse código é lindo, ele sussurrou. O diretor técnico finalmente parou de digitar. Empurrou a cadeira e foi até a tela. Bateu o olho uma vez e travou, focado, tenso, quase assustado. A estrutura estava limpa, compacta e perfeitamente equilibrada. Todo engenheiro da sala se juntou atrás dele. Quase não usava memória e rodava mais rápido do que qualquer coisa que eles tinham feito na semana inteira. Quem escreveu isso? Disse o líder, com a voz completamente diferente. Deve ser um dos maiores hackers do país. Baixa isso. Joga em todas as máquinas agora. 3 minutos depois, o patch já estava sendo distribuído por toda a rede. De volta à minha tela, apareceu uma janela de mensagem privada. Centro de Segurança Jinshan. Conta verificada. Amigo, seu código é perfeito. Você comprou tempo real pra gente. Meu celular vibrou. Notificação bancária. Os 50.000 yuans. Já na conta. A mensagem continuou. Quer vir para Pequim? Diga seu salário. Eu sorri e respondi com 2 palavras. Ainda estudando. Fechei a janela. 50.000 da recompensa. 2.000 da bolsa. Meu capital inicial estava pronto. Levantei e desconectei o celular. Quando me virei, o dono da Lan House me olhava do balcão como se eu tivesse crescido outra cabeça. Provavelmente estava ali o tempo todo. Tem como liberar minha diária hoje? Eu perguntei com o sorriso mais amigável possível. Ele quase tropeçou nas próprias pernas. Liberado? Tudo liberado. Vem quando quiser. Bebida por conta da casa também. Ele esfregava as mãos, sorrindo. Aquele vírus agora há pouco? Como você fez aquilo no sistema? Eu já deixei seu servidor corrigido, eu disse. Esse tipo de ataque não entra de novo. Falei com a maior naturalidade. Como se consertar vírus fosse amarrar o cadarço. Ele balançou a cabeça. Se isso ficasse a noite toda, eu perdia dezenas de milhares. Obrigado! Ele puxou de trás do balcão um cartão de internet de 1.000 yuans. Balancei a cabeça. Fica com o cartão. Só guarda as melhores máquinas pro meu amigo Diguinho quando ele vier. Atrás de mim, Diguinho se jogou no chão e abraçou minha perna, como se a vida dele dependesse disso. Agora você é meu irmão de sangue, ele disse, rindo tanto que os olhos sumiram. Eu empurrei ele de leve. Ele caiu sentado no chão, com cara de ofendido. Olhei o relógio no celular. Até amanhã. Toda a empresa de segurança do país ia estar procurando quem fez aquele post. Eu não ligava pra fama. Tinha coisa maior pra resolver. O ar da noite bateu frio e limpo quando saí da Lan House. Pedi a IA em pensamento. Encontra a localização atual da Yara. A resposta veio em segundos. A tela acendeu com o resultado. Alvo. Yara Shen, Hospital Central de Ribeira. Setor de emergência. Pai internado. Infarto. Tudo dentro de mim parou. Na minha vida passada foi exatamente nessa noite. Uns agiotas foram ao hospital cobrar dinheiro. O pai da Yara tinha desabado. E ela estava sozinha, sem ninguém para ajudar. Os homens que apareceram não estavam lá para conversar. Estavam lá para tomar tudo. Para pagar a cirurgia do pai, ela assinou um contrato com o próprio sangue. Ainda teve que implorar para aquele playboy rico que destruiria a vida dela. Aquela noite foi quando tudo quebrou, para ela. E para mim, dessa vez, não. Parei um táxi e me joguei no banco de trás. O motorista me olhou pelo retrovisor. Hospital Central, eu disse. O mais rápido que der. Mais rápido ainda. Eu pago o dobro. O táxi arrancou, rasgando a rua molhada. Apertei o celular no bolso. Aqueles 50.000 yuans na conta não eram só dinheiro. Eram minha primeira arma real nessa segunda vida. No meio da chuva e dos limpadores, a cruz vermelha do hospital apareceu no escuro. Joguei o dinheiro pro motorista e corri direto para a tempestade. A água gelada bateu no meu rosto e por um segundo, minha cabeça ficou totalmente clara. Atravessei as portas de vidro encharcado, mais afiado do que estive a noite inteira. O saguão do hospital cheirava a produto químico e roupa úmida. Eu não precisei pedir informação. Cada curva daquele lugar estava gravada na minha memória. Área de observação de emergência. Leito 302. Reduzi o passo no corredor, pingando água. O corredor se estendia à frente, cheio de pacientes e famílias preocupadas. Na minha última vida, eu cheguei tarde. Quando eu apareci, a Yara estava sozinha no fim de um corredor vazio. Um papel de dívida manchado de sangue no colo. Os olhos dela já estavam mortos. Essa lembrança me empurrou para frente.
Virei a esquina. Mesmo corredor, mesma noite. Mas dessa vez, eu não estava atrasado. 5 ou 6 homens de regata preta cercavam ela do lado de fora da emergência. O da frente era careca, grandalhão, braços fechados de tatuagem, corrente grossa de ouro no pescoço. A cara de quem já tinha acabado a paciência. Parei na ponta da parede e observei. Teu velho já era, disse o careca. Passa a fábrica para cobrir a dívida. Assina agora. Assina e a gente cobre a cirurgia. Negócio simples. Senão ninguém entra por essa porta hoje. E ela estava lá, bem no meio deles. Yara ficou na frente da porta da emergência com os braços abertos, bloqueando a entrada. Cabelo molhado colado no rosto branco. Parecia que ia desabar a qualquer segundo, mas mordeu o lábio e ficou firme. Nem um passo para trás. Isso aqui é um hospital! Ela gritou. Vocês não podem fazer isso aqui! A voz tremia, mas tinha aço por baixo. Ela ergueu o celular. Se eu não vencer, já discado. Cronômetro da chamada correndo. O careca estalou os dedos. Chamou a polícia? Dívida se paga. É assim que o mundo funciona. Até a polícia sabe disso. Yara não cedeu, mas ele não ligou. Ele sorriu e apontou para os homens. Entra lá e arranca o oxigênio do velho. Aí vamos ver em quanto tempo ela assina. Alguns médicos e enfermeiros deram um passo à frente, querendo impedir. Um único olhar do capanga fez todos recuarem. Yara fechou os olhos. Ela estava sozinha. E eu conseguia sentir ela quebrando de onde eu estava. A mão do careca desceu na direção do ombro dela. Eu segurei o pulso dele antes de tocar nela. Fazer confusão em hospital, eu disse. Não é muito inteligente. O corredor inteiro ficou em silêncio. Os olhos da Yara se abriram num susto. Eu fiquei entre os dois, ainda encharcado de chuva. Olhar reto, não para ela, para ele. Coloquei todo o frio que eu tinha atrás dos olhos. Ela me conhecia. Léo Farias. Mesma escola. Outra turma. A gente nunca tinha trocado uma palavra até hoje. Na escola, eu era só o quieto que sempre tirava a maior nota. Nossas famílias moravam a poucas ruas de distância. Mas nossos mundos nunca se cruzaram. Todos os médicos e pacientes do corredor tinham recuado. Eu fui o único que deu um passo à frente. A surpresa no rosto de Wagner Queiroz durou meio segundo, antes da raiva tomar conta. Ele puxou com força, tentando soltar o pulso, mas minha mão não cedeu. Ele era 2 vezes meu tamanho. E mesmo assim não conseguiu se livrar. De onde você saiu, moleque? Ele rosnou. Nós dois, sozinhos nesse corredor comprido, você bancando o herói por causa de uma garota. Quer morrer? Ele armou o punho livre para bater. Eu nem pisquei. Dentro da minha cabeça, a IA já estava rodando. Escaneamento facial. Busca completa. Tudo ao mesmo tempo. Puxei o celular. 1 segundo era tudo o que eu precisava. A tela acendeu com o resultado. Alvo. Wagner Queiroz. Nome completo, apelido da rua, ficha inteira na minha frente. Chefe de baixo escalão de uma quadrilha de agiotagem em Ribeira. Ponto fraco. Estava roubando da própria coleta do chefe para cobrir dívida de jogo. Tudo o que eu precisava, em 1 segundo. Soltei o pulso dele e dei um empurrão leve. Ele cambaleou 2 passos para trás. Eu não quero briga, eu disse. Meti a mão no bolso, puxei um lenço e entreguei para a Yara. Seca o rosto. Você vai ficar doente! Ela pegou sem dizer nada, me olhando como se eu tivesse caído do céu. O rosto do Wagner entortou de ódio. Ninguém ignorava ele e saía impune. Ele gritou para os homens, e eles vieram correndo pelo corredor na minha direção. Eu virei de volta e travei os olhos nele. Mantive o olhar sem desviar. Então cheguei perto o bastante para só ele ouvir. Wagner, Xangan, cassino subterrâneo, mesa 13. Você perdeu 200 mil numa mão ruim. Dinheiro da firma! O pé dele travou no meio do passo. Ele me encarou como se tivesse visto um fantasma. Eu mantive o olhar e deixei o silêncio fazer o serviço. O que foi que você disse? Ele gaguejou. Deixei o canto da boca subir de leve e continuei. Baixo, rápido, no ouvido dele. Pousei a mão no ombro dele como se fôssemos velhos amigos. Se o chefão Leão descobrir que você pegou os juros da cobrança para tapar seu próprio buraco, quanto tempo você acha que fica com essa mão? Suor frio desceu pela testa dele. O punho fechou com força ao lado do corpo. Ele tinha escondido aquilo de todo mundo, da equipe, até da esposa. Quem é você? A voz dele quebrou como a de um garoto. Eu dei 2 tapinhas no ombro travado dele. Quem eu sou não importa. A dívida da família Shen ainda nem venceu. Você veio antes da hora para arrancar dinheiro e cobrir o seu rombo. Essa frase derrubou o último muro dentro dele. Eu dei um passo atrás e levantei a voz para o corredor inteiro ouvir. Ainda tá aqui? Quer que eu ligue pro chefão Leão e mande um alô? Eu não tinha o número do tal chefão. Nem sabia como ele era. Mas quem carrega um segredo desses não pode se dar ao luxo de arriscar. Quando você tem a informação certa, você tem tudo. O rosto de Wagner mudou de cor 3 vezes em 2 segundos. Ele tentou decidir. E se esse moleque tiver mesmo contato? Ele não podia arriscar. Ele rangeu os dentes até eu ouvir o estalo. Tá bom. Ele latiu, apontando além de mim para Yara. Esse pirralho te salvou hoje. Mas a dívida continua. 3 dias. Se não pagar, eu derrubo esse prédio inteiro. Os homens dele se viraram e saíram pelo corredor, de cabeça baixa. O corredor ficou em silêncio, e meus ombros finalmente baixaram. Se Wagner fosse do tipo que puxa a faca primeiro e conversa depois, meu único plano era pegar a Yara e correr. Mas os dados da IA estavam perfeitos. O medo dele terminou o resto. Virei para ela. Ela ainda segurava o lenço com as 2 mãos, como se aquilo fosse a única coisa mantendo ela em pé. Então ela quebrou. As lágrimas desceram de uma vez. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada, Léo. Algo torceu dentro do meu peito. Na minha outra vida, eu dizia para mim mesmo que não era bom o bastante para alguém como ela. Quando ela mais precisou de mim,
Eu desapareci. Dessa vez eu estava ali. Acabou, eu disse, o mais suave que consegui. A voz fria que usei com Wagner tinha sumido. Com ela eu não conseguia sustentar aquilo. Mas a cirurgia, ela disse, ainda chorando. O médico falou. Ela olhou para as portas fechadas da emergência. Se não operarem logo. A voz dela quebrou antes de terminar. Quanto? Eu perguntei. 50 mil. Ela sussurrou. Só a primeira cirurgia já é 50 mil. Ela baixou a cabeça. Lágrimas pingaram no chão do hospital. A gente vendeu tudo em casa. Nossas economias estão bloqueadas. Minha mão encontrou o celular no bolso. 50 mil yuans na conta atrás daquela tela. 50 mil. Ganhos meia hora atrás. Se eu não tivesse pego aquela recompensa hoje, eu não teria nada para dar a ela. Tirei o celular e olhei para ela. Me passa o código de pagamento do hospital. Estendi o telefone, esperando. O número da cobrança, eu disse. Ou seu cartão? Qualquer um serve. Ela ergueu os olhos, procurando no meu rosto um motivo para não confiar. Sem mais conversa. Cada minuto conta. Algo mudou nos olhos dela naquele instante. Eu mantive a voz leve. Isso é um empréstimo. Depois que você se formar, trabalha para mim e paga, com os juros mais altos do banco. E vai ter que cozinhar para mim também. Ela não respondeu. Só ficou me olhando como se eu fosse alguém que ela nunca tinha visto. 10 minutos depois, o caixa do hospital passou o pagamento. Leito 302. Equipe de cirurgia. Agora, a equipe se moveu rápido. A luz da cirurgia acendeu e o corredor voltou ao silêncio. Foi aí que as pernas da Yara falharam. Eu segurei ela antes de cair. Ela se apoiou em mim e eu senti o cheiro de chuva ainda no cabelo dela. Ela apertou meu braço até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu vou te pagar, Léo. Eu juro. Os lábios dela ainda tremiam quando terminou. Eu olhei nos olhos dela e fiz um único aceno. Devagar. Ela sustentou meu olhar. Por um longo tempo, nenhum de nós falou nada. Encostei na parede e vi a chuva escorrer na janela. 50 mil yuans tinham sumido antes mesmo de assentar na minha conta. E eu não senti nem perto de arrependimento. Dinheiro agora era só número. E tem coisa que número nenhum traz de volta. Fiquei sozinho no corredor vazio e chamei a IA em silêncio. O relógio na parede marcava 23h47. Aproximei o celular e sussurrei. Monta um plano para mim. Como eu saio do zero e viro 1 milhão em 3 dias? A mensagem já tinha sido enviada. Eu precisava pagar a dívida da família Shen, cada centavo. A IA respondeu em segundos. Use a brecha no sistema de cobrança de ringtones. Combine com os serviços SP mais quentes. Retorno esperado, 2000%. Risco, médio. Dava para trabalhar com isso. Caminhei pelo corredor, olhando a cidade além do vidro. Atrás de mim, o Hospital Central de Ribeira estava quieto, sob o céu escuro. A chuva tinha parado, mas eu estava só começando. 2 da manhã. Eu estava na porta da Lan House de novo. Lá dentro, a turma da madrugada estava no auge. Telas acesas. Teclado batendo. Uma garota ruiva de cabelo armado estava no balcão, com cara de quem queria estar em qualquer outro lugar. O ar tinha o cheiro de sopa instantânea, velha e energético, como sempre. Até que enfim voltou, Diguinho gritou do balcão. Hashi na mão. Ele estava encostado no caixa, tentando impressionar a atendente com umas histórias que ela claramente não acreditava. Diguinho sorriu. Seu Léo guardou a sala VIP para você. Sofá de verdade. Ar gelado e uma caixa inteira de cola. Fui direto para os fundos, a tal seção VIP, uma salinha atrás de vidro fosco, mas com tudo que eu precisava. 2 computadores decentes, sofá de couro e cola suficiente para uma semana. Para de brincar, eu disse. Hora de trabalhar. Abri a caixa e peguei uma lata gelada. A cola desceu rápido e empurrou o cansaço para trás. Diguinho piscou para mim. Trabalhar? 2 da manhã? Meus dedos já estavam no teclado. Chega de serviço pequeno. Ele se jogou no sofá e o sofá inteiro gemeu com o peso. Eu olhei de lado para ele. Depois enfiei a mão no bolso. Coloquei o celular na mesa entre nós. O celular do futuro. Quer fazer 1 milhão de yuans em 3 dias? Diguinho engasgou com a cola tão forte que quase saiu pelo nariz. Tossiu 2 vezes. Você tá maluco? Até para assaltar banco precisa de plano. 1 milhão em 3 dias? Negócio de SP. Eu disse. Ele parou de tossir e só ficou me encarando. Diguinho vivia em Lan House. Claro que sabia o que era SP. 2008 era a era selvagem dos serviços móveis. Toque de celular, SMS de clima, mensagem de horóscopo, serviços minúsculos que faturavam fortunas. Nós dois sentados lado a lado naquela sala pequena, iluminados só pelas telas. Minhas mãos corriam no teclado enquanto eu explicava tudo. O problema é que esse mercado inteiro é controlado por intermediários perigosos. Alguns são praticamente gangues. Diguinho balançou a cabeça. E as operadoras estão de olho agora também. Os códigos antigos de golpe não passam mais nos filtros. Eu sorri. Quem falou em golpe? Liguei o segundo computador. Meus dedos pousaram nas teclas, leves e firmes. A gente vai construir algo que as pessoas realmente queiram. Algo que elas paguem felizes. Virei e olhei direto para ele. Seu primo trabalha numa empresa de SP como gerente de canal, certo? E ele tem acesso aos códigos de cobrança das operadoras. Deixei o sorriso aparecer. Os olhos do Diguinho arregalaram. Como você sabe disso? Eu nunca te falei dele. Eu não expliquei. Liga para ele agora. Não me importa onde ele esteja. Diz que tem um negócio que multiplica o número mensal dele por 10. Diguinho não sabia se eu estava louco ou 3 passos à frente de todo mundo, mas puxou um Nokia detonado do jeans rasgado e começou a discar. Enquanto ele tirava o primo da cama no grito, eu já estava no próximo passo. Peguei o celular da IA e dei comandos silenciosos. A tela encheu de texto. Plataformas alvo. Symbian S60, J2ME. Atrás de mim, Diguinho suava no telefone tentando convencer o primo. A IA continuou montando. As funções centrais apareciam linha por linha na tela. O código começou a se escrever sozinho mais rápido do que qualquer equipe de programadores conseguiria sonhar. Um app de mensagens que rodava em qualquer celular,
com truques para mandar mensagem quase de graça. No salão principal, a LAN house seguia lotada de gamers sem ideia do que estava nascendo naquele quartinho. A IA puxou dados do futuro e reconstruiu tudo para caber no hardware de 2008. Eu acompanhei o progresso e sorri. O celular brilhava forte, com luz holográfica subindo da tela em potência máxima. Cada linha de código moderno sendo traduzida para algo que um telefone barato daquela época conseguia rodar. A luz pulsava enquanto o projeto se aproximava do fim. Em 2008, a Nokia mandava no mercado. As pessoas apertavam teclas minúsculas 3 vezes para escrever uma letra e pagavam por cada SMS. 3 ícones de plataforma apareceram na tela: S60, J2 Mel e MTK. Tudo verde. O app se chamava SoulLink, uma ferramenta de mensagens com pouco mais de 200 kilobytes. Feita para mudar tudo. Meus dedos viraram borrão no teclado. O código não vinha linha por linha. Despejava em blocos inteiros. 3 monitores lotados de código. Tudo montado em segundos. Eu vi a IA quebrar todas as barreiras do Symbian. Travas de sistema, camadas de segurança. Tudo aberto e limpo. A porta abriu de repente e o cheiro de álcool barato invadiu a sala. Era o primo do Diguinho, Rômulo. Então esse é o gênio que você falou? Dava para ouvir a dúvida antes mesmo de eu levantar a cabeça. Eu nem respondi. Só ergui o celular. Seu aparelho é S60 terceira edição, né? Rômulo piscou e tirou devagar o Nokia novinho do bolso. Liga o Bluetooth, eu disse. Ele franziu a testa, mas ligou. Pôs o celular na mesa ao lado da lata de bebida. O arquivo transferiu em segundos. SoulLink instalado. Formato .jar. Instala e escolhe qualquer contato para mandar mensagem. Rômulo estreitou os olhos para a tela. Se isso me der vírus, eu quebro vocês dois. Eu me recostei na cadeira e deixei a ameaça passar. O app terminou de instalar antes dele reclamar de novo. Ele abriu e digitou só 2 letras na teclinha minúscula. O rosto dele mudou inteiro. O app previu a frase completa antes dele terminar. Ele tentou de novo, agora escrevendo algo grosseiro. A previsão acertou também. Ele sorriu sem querer. Canto superior direito, eu disse. Clica no botão teste do crush. Rômulo deu de ombros e tocou. Uma tela rosa cheia de corações flutuando apareceu. Digite o número do seu crush e descubra se ele gosta de você. No instante em que ele leu os detalhes, alguma coisa mudou atrás dos olhos dele. Isso aqui é absurdo, ele disse. Você construiu isso para brincar com o sentimento alheio. Sem dizer mais nada, ele já estava digitando o número de uma garota. A tela mostrou. Enviado. Quer ver se ela abriu? Desbloqueie VIP por apenas 2 yuans. O botão sim brilhava em rosa forte. Rômulo sabia exatamente o que era aquilo. Uma armadilha de cobrança. Ele era do ramo há tempo suficiente para reconhecer. Mas quando olhou para mim de novo, a dúvida tinha sumido. No lugar entrou outra coisa. Eu quase enxergava moedas refletindo no olho dele. Isso é só demo. Me dá acesso ao sistema de cobrança que eu lanço hoje à noite. Divisão meio a meio. Ele tomou um gole longo e me chamou de moleque. Como se eu não valesse o tempo dele. Depois cruzou os braços e entrou no modo negócio. O canal é meu. E esse código, eu pago alguém para quebrar. Eu apontei para a tela lotada de código protegido. Ele se reescreve a cada 10 minutos. Sem mim, ninguém mantém isso vivo. Levantei e virei para a porta. Se não quiser o acordo, eu vou direto no Wagner Queiroz. Tenho certeza de que ele vai adorar saber disso. O rosto do Rômulo travou no segundo em que ouviu esse nome. Sentei de novo, com um sorriso pequeno, e deixei o silêncio trabalhar. Ele me olhou como se não acreditasse que um adolescente estava fazendo isso com ele. Eu não era um adolescente. Não no que importava. 60-40. Ele tentou. Eu fico com 60. Ainda tenho que manter meus contatos na operadora Felizes. Eu não mexi 1 milímetro. 50-50 e pagamento diário. Todo meio-dia sua parte de ontem cai direto na minha conta. Sem faltar um centavo. A sala ficou em silêncio. Só o zumbido dos ventiladores dos PCs. Rômulo bateu na própria coxa. Fechado. Se você realmente fizer isso funcionar, eu te chamo de chefe. Ele puxou do casaco um pendrive pequeno, preso por um cordão vermelho. Eu peguei. Acesso completo de cobrança das principais operadoras. Tudo naquele pendrive minúsculo. As 6 horas seguintes desapareceram. Diguinho ficou no canto, polegares voando, postando anúncio em todo o fórum e mural que encontrava. Os textos promocionais vinham da IA, cada título desenhado para fazer jovem clicar. Descubra quem tem crush em você, a ferramenta de confissão secreta que todo mundo está usando. Às 7 da manhã, os posts estavam em toda parte. Enquanto Diguinho empurrava o marketing, eu seguia enterrado no código. Sistema de pagamento, códigos de cobrança, conexão com operadoras. Eu amarrei tudo dentro do SoulLink. Armazenamento em nuvem, estrutura de rede, servidores de backup, peça por peça. Aluguei espaço de servidor externo como relay e cobri cada ponto fraco que encontrei. A primeira linha de sol entrou pelas cortinas sujas. Meus olhos ardiam, vermelhos, marcados por uma noite inteira sem dormir. Pressionei a última tecla. A tela mostrou. Projeto SoulLink Online. Downloads. 0. Versão 1.0 oficialmente no ar. Diguinho levantou os olhos com olheiras tão fundas que pareciam pintadas. Empurrei a cadeira para trás e me estiquei até o ombro estalar. Depois fui para a janela e olhei a rua. Carrinhos de café da manhã soltando vapor. Estudantes de uniforme correndo para a escola. Um sorriso leve no meu rosto. Agora era só esperar. Às 10 da manhã, as provas já tinham acabado no Colégio Estadual Ribeira 1.
A maioria dos alunos foi para casa, mas alguns ainda ficaram na sala. Na última fileira, um garoto chamado Zeca escondia o celular debaixo da carteira, sorrindo para a tela. A menina da frente virou. Tá rindo do quê? Zeca levou o dedo aos lábios. Deixa eu te mostrar uma coisa boa. Ele inclinou o celular para ela. Achei num fórum agora. É absurdo. Chama Soul Link. Digita muito rápido e ainda tem teste de crush. Isso é fake. Ela disse, mas já estava se inclinando. Ela pegou o celular da mão dele antes que ele falasse mais. Duas cabeças juntas, uma tela pequena entre as duas. Luz quente enchendo a sala. Eu coloquei o número da menina mais gata da sala ao lado. Ele sussurrou. O celular mostrou o resultado de compatibilidade, e o rosto dele ficou vermelho de empolgação. Paguei 2 yuans para ver os detalhes. Ele disse. Falou que ela tem cabelo comprido e gosta de vestido branco. É ela, com certeza. O coração da garota acelerou. Ela ficou olhando para a tela, imóvel. Depois os olhos dela atravessaram a sala e pararam num menino quieto lendo perto da janela. As bochechas esquentaram. Ela fechou os olhos por um instante. Como baixa isso? Ela perguntou, tentando parecer casual. Bluetooth, Zeca disse. Eu te mando agora. O arquivo tinha só 200 KB. Transferiu antes de ela piscar. Ela abriu. Os olhos dela acenderam. A mesma cena se repetia pela cidade inteira, em mais de uma dúzia de escolas. Estudantes, universitários, jovens de escritório. Todo mundo encontrando aquele coração rosa na tela. Em 2008, não existia loja de apps. Não existia um lugar único para descobrir e baixar software. App espalhava do jeito antigo. Bluetooth, infravermelho, post em fórum de celular para celular, de pessoa para pessoa. No começo, o crescimento era lento. Usuário por usuário. Mas quando o boca a boca pegava, grudava. E o teste de crush era o gancho perfeito para ninguém largar. Ele acertava todo jovem exatamente onde mais doía. Todo mundo tinha uma paixão secreta. Agora, tinha uma forma de descobrir se era recíproco. Quem ia dizer não para isso? 2 yuans. Preço de uma lata de refrigerante por um pedacinho de esperança. Meio-dia. Eu estava de volta na sala VIP da Águia Negra, esperando. Diguinho finalmente tinha apagado de cara na mesa. Babando e tudo. Eu fiquei olhando o gráfico de linha na tela, com uma garrafa de cola morna do lado. Eu segurava aquela garrafa fazia tanto tempo que parecia água de banho. Diguinho roncava enquanto os números começavam a subir. Meio-dia em ponto. A linha disparou. 2.000 usuários. 5.000. 8.000. E ainda subindo. Meus dedos voaram pro teclado. 3.000 compras pagas numa manhã. Mais de 6.000 yuan só em Ribeira. Quando nosso post bateu o topo de cada fórum, tráfego começou a entrar de cidades do país inteiro. Então, a caixa de som da mesa berrou com um alarme agudo. Diguinho acordou no susto e caiu do sofá direto no chão. Ele me olhou, ainda meio dormindo. O que aconteceu? Não é polícia, eu disse. O tráfego explodiu. Minhas mãos já voavam no teclado. CPU do servidor, 99%. Nada bom. Todas as barras do painel ficaram vermelhas. O servidor barato que alugamos nunca foi feito para esse volume. Congelou. Nenhuma requisição passando. Diguinho ficou no sofá, encarando os monitores do outro lado da sala. Léo, o que a gente faz? Se cair, todo mundo vai deletar o app. Eu já tinha um plano. Modo enxame, eu disse. Ativa! A tela confirmou, escaneando rede pública por poder computacional ocioso. Pontos de conexão acenderam no mapa. Primeiro centenas, depois mais de 1.000 máquinas. Toda máquina parada que eu alcançava virava parte da nossa rede e ajudava a segurar o peso do tráfego. Não era exatamente legal, mas naquele momento, regra podia esperar. O alerta vermelho sumiu. CPU caiu para 30%. Estável. Do outro lado de Ribeira, num escritório de canto lá no alto, Rômulo vivia uma tarde bem diferente. Relatórios da empresa de SP dele estavam empilhados na mesa, intocados. Ele suava no calor, perdendo num joguinho no celular. Então, a porta do escritório abriu com tudo. Um técnico entrou sem fôlego. Chefe, deu coisa grande? Rômulo mal levantou os olhos. Calma. O que foi? O técnico se apoiou na mesa, ofegante. Canal de pagamento. A Receita enlouqueceu. Ele jogou uma pilha grossa de relatórios impressos na mesa. 20.000 pedidos de cobrança em 4 horas. E tá subindo. Rômulo levantou tão rápido que a cadeira caiu. Se curvou sobre o relatório, linha por linha. 20.000 pedidos a 2 yuans cada. 40.000 yuans em 4 horas. O punho dele fechou ao lado do corpo. Nesse ritmo, um dia inteiro daria 240.000. No mês, mais de 7 milhões. Quando a maioria ganhava 2.000 por mês, aquele número parecia impossível. Os olhos dele escureceram de ganância. Ele foi até a janela, mas a cabeça dele estava no acordo 50-50 que tinha assinado com o Léo. Metade de 7 milhões era entregar mais de 3 milhões por mês para um garoto de ensino médio. O canal era dele. A empresa era dele. Por que dividir esse dinheiro com um adolescente? A voz dele ficou baixa. O rosto, feio. Dá para cortar ele do sistema? Ele perguntou ao técnico. Deixa todo o dinheiro do nosso lado. Só troca a senha. As mãos do técnico foram pro teclado. A gente pode dizer que foi erro de dados, ele disse. Ou que a operador congelou a conta. Ele demorou um segundo antes de digitar. Eu consigo fazer, ele falou com cuidado. Se eu trocar o acesso, o app dele não cobra mais ninguém.
Todo o dinheiro fica aqui. A cara dele dizia que sabia que aquilo era errado. Faz isso. Rômulo cortou. Agora o dinheiro já tinha sequestrado o cérebro dele. O que um moleque vai fazer? No pior cenário, eu jogo uns trocados e ele some. O técnico olhou pra ele. Depois virou pra tela sem dizer mais nada. 14 horas da tarde. Eu comia miojo na mesa quando o contador de receita na tela ficou quieto. Não desacelerou. Zerou. Tudo caiu pra nada. A boca do Diguinho abriu. Caiu o servidor de novo? Eu larguei os hashes. Peguei um lenço e limpei a boca devagar. Não tinha surpresa no meu rosto. Se bobear, eu já esperava exatamente isso. Servidor tá normal, eu disse. E minhas mãos voltaram pro teclado. Alguém cortou a gente. Peguei o celular. O log do sistema explicou tudo. Erro 403. Acesso negado. A empresa de SP do Rômulo tinha trocado a senha. O rosto do Diguinho ficou vermelho. Aquele desgraçado. O Rômulo tá tentando roubar tudo. Ele ficou tão bravo que derrubou meu copo de miojo da mesa. Eu vou lá quebrar os dentes dele! Ele gritou. Senta! Eu disse. O frio da minha voz parou ele no ar. Ele congelou perto da porta. Mas, Léo, isso aí é dezenas de milhares de yuans. É o dinheiro da cirurgia do pai da Yara, ele disse com a voz falhando. Os olhos dele estavam vermelhos, e não era de cansaço. Eu sei, eu disse baixo, levantando. Olhei a rua pela janela. A cidade brilhava dourada no fim da tarde. Ganância é a melhor isca, eu disse. E ele engoliu inteira. Se ele não me passasse a perna primeiro, eu não tinha motivo para derrubar ele. Voltei para a tela. Um mapa de rede coberto de pontos vermelhos já estava esperando. Quando eu construí o Soul Link, eu enterrei uma armadilha no código. Algo que ninguém perceberia. Uma bomba lógica escondida tão fundo que nem programador bom acharia. O gatilho era simples. Se a conexão de pagamento falhar mais de 3 vezes, a bomba dispara. Meu celular vibrou com a confirmação. A bomba já estava ativa. Ela travou todos os canais de negócio da empresa dele. Todos. E enviou um relatório anônimo direto para a central da operadora nacional com 3 anos de provas de cobrança ilegal. Ele queria meu dinheiro. Eu ia levar a empresa inteira dele. Naquele exato momento, Rômulo ainda estava no escritório contando os milhões futuros. Então, todas as telas do prédio piscaram ao mesmo tempo. Os 2 monitores ficaram vermelhos de uma vez. Erro crítico do sistema. Todas as telas no escritório do Rômulo mostravam a mesma coisa. Aviso vermelho, falha geral. Banco de dados principal destruído. Então, o telefone vermelho da mesa dele começou a tocar. Linha direta do setor de investigação da operadora. Ele atendeu com a mão tremendo. Uma voz gelada saiu do viva voz. Que inferno sua empresa está fazendo? Recebemos milhares de reclamações e provas de cobrança ilegal. Isso já foi direto para o órgão de denúncia do governo. Se você quer cair, não arrasta a gente junto. A ligação caiu. O rosto dele ficou branco. As pernas cederam e ele caiu no chão. O celular escorregando pelo piso. Ficou ali, debaixo da mesa, encarando as telas vermelhas. Acabou, ele sussurrou. Aquele moleque é o diabo. 5 minutos depois, meu celular tocou. Rômulo Senkuna na tela. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Não falei nada. Só ouvi. Chefe Léo, por favor. Ele implorou. Eu errei. Para com isso. A investigação já está vindo. Se eu for preso, você perde seu dinheiro também. Agora ele entendia o medo. Eu me recostei na cadeira. Corajoso você estava quando trocou a senha. Eu fui burro, ele disse. E eu ouvi o estalo seco de um tapa. Ele estava batendo no próprio rosto. Fiquei em silêncio e deixei ele se humilhar mais um pouco. A divisão continua em 50-50, eu disse. Do outro lado, ele já oferecia 70%, 80%. Não ligava mais. Só cancela a denúncia, ele implorou. Eu te dou o que você quiser. Desbloqueio tudo, por favor. Primeiro você me traz 500 mil em dinheiro, eu disse. 30 minutos na Lan House. Se faltar um yuan, você pode sentar na cela e pensar nisso. Eu vou agora, ele gritou. Tô indo pro banco. Desligou e saiu correndo como se a vida dependesse disso. Baixei o celular e virei para o Diguinho, que me encarava de boca aberta. Pega uma bolsa, eu disse. Me recostei e olhei pela janela. A cidade nunca tinha parecido tão bonita. Meia hora depois, Rômulo apareceu na porta. Rosto vermelho, camisa encharcada, carregando uma bolsa preta pesada. Eu não me mexi. Ele me olhou como se eu fosse algo que não devia existir. Colocou o dinheiro na mesa sem dizer nada. Suor escorrendo do queixo. Os olhos do Diguinho arregalaram. Parecia que ele tinha esquecido como respirava. 50 maços de notas de 100 yuans, alinhados em fileiras perfeitas sobre a mesa. Eu nem contei. Digitei algumas linhas de código e apertei Enter. Pronto, sistema online de novo. O que ele não sabia era que o relatório já tinha sido enviado. Uma versão mais leve, só o suficiente para gerar multa. Eu ainda precisava da empresa dele funcionando. Depois que mandei ele embora, fiquei olhando os 500 mil na minha mesa. Com o lucro de hoje, eu chegaria a 1 milhão amanhã. O suficiente para limpar a dívida da família da Yara. Então meu celular vibrou de novo. Número desconhecido de Pequim. Atendi. É o senhor Q, desenvolvedor do Soul Link? Voz firme, afiada. Daquelas que nunca esperam ouvir? Não. Somos da equipe de investimentos da TX. Os números do seu produto são impressionantes. Tem interesse em vender? Meus olhos estreitaram. E se você recusar, ela continuou, podemos fazer seu produto desaparecer da internet inteira até amanhã. Eu apertei o celular com mais força. Sorri. Então tinha começado. Eu lembrava disso perfeitamente da vida passada. TX em 2008. O rei da cópia. Qualquer produto pequeno que chamasse a atenção deles recebia sempre 2 opções. Vender por quase nada ou ver eles copiarem e empurrarem para centenas de milhões de usuários até você morrer. Era a lei daquela era. E quase ninguém tinha como lutar. Mas eu não era quase ninguém. Se eu for sincero, eu estava ansioso por isso. Pode tentar, eu disse.
Mas talvez vocês queiram reforçar o firewall antes de hoje à noite. Desliguei. Guardei os 500 mil na bolsa e joguei no ombro. E a empresa gigante? Diguinho perguntou. Deixa eles se sentirem valentes por enquanto, eu disse. Empurrei a porta e saí, com Diguinho logo atrás. O sol bateu quente e seco na gente. Empresa grande manda no mundo pelo tamanho, mas a habilidade real é a única coisa que eles nunca conseguem copiar. O corredor do hospital era longo e frio sob luz branca. Um médico passou sem parar, cheiro de desinfetante no ar. Yara estava sentada num banco do lado de fora da emergência, cabeça baixa, mãos apertadas uma contra a outra. Os nós dos dedos estavam brancos de tanta força. Lama da chuva da noite anterior ainda sujava a barra do uniforme escolar dela. Ela parecia vazia. Perto dela, a mãe, Lúcia Pinho, encostada na parede, chorava baixo, segurando um maço grosso de papéis. Cobranças de dívida. Dezenas. Grossas como um tijolo. Mãe, não chora! Yara disse com a voz seca e rouca. A gente vai dar um jeito. A mãe balançou a cabeça. Que jeito? Lúcia levantou os olhos inchados e vermelhos. A cirurgia a gente conseguiu pagar, mas os credores ligaram de novo agora, há pouco. Disseram que se a gente não pagar até amanhã, tomam a casa. Dessa vez, nossa família acabou. Yara mordeu o lábio até sentir gosto de sangue. Então passos ecoaram do fim do corredor. Ela levantou a cabeça. Nós viramos a esquina. Vi as duas na hora. Yara no banco. A mãe chorando ao lado. Diguinho vinha ofegando atrás de mim. Eu continuei andando, sem diminuir. Yara se levantou. A mãe olhou pra gente, confusa, através das lágrimas. Os olhos da Yara abriram quando me reconheceu. Fui reto até o banco e parei na frente delas. Sem dizer nada, tirei a bolsa do ombro. Deixei cair no banco. Pesada, sólida. O impacto ecoou no corredor silencioso. Aqui tem 500 mil, eu disse. Falei como quem comenta o tempo. Calmo, simples. Como se não fosse nada. Lúcia parou de chorar. Ela e Yara ficaram olhando a bolsa. A senhora abriu a boca, mas não saiu som. Abriu o zíper. Fileiras de notas vermelhas de 100 yuans enchiam a bolsa de ponta a ponta. Yara encarou o dinheiro como se estivesse sonhando. 50 maços de dinheiro vivo, apertados numa bolsa de lona velha, aberta no meio do corredor do hospital. Olhei para Lúcia. 500 mil em dinheiro, tia. Paga primeiro as piores dívidas, as de ameaça. Zera essas antes de qualquer outro. Tirei um pacote menor e coloquei com cuidado nas mãos dela. O resto é para recuperação do tio depois da cirurgia. Lúcia ficou imóvel, olhando o dinheiro nas mãos. Depois para mim, depois pro dinheiro de novo. Não conseguia falar. As mãos dela tremiam. Meu filho, de onde você tirou esse dinheiro todo? Você não tá fazendo nada ilegal, tá? Eu sorri. Fica tranquila, tia. Cada yuan é limpo. Virei para Yara, ainda parada no banco. Estendi um pequeno maço de notas. O que eu peguei emprestado ontem. Aqui vai a primeira parte de volta, com juros. As lágrimas dela caíram antes que ela conseguisse segurar. Ela me olhava como se tentasse enxergar através de mim. Léo, ela sussurrou. Quem é você de verdade? Ela estava perto, olhando direto para cima. Ontem eu era ninguém. Só mais um rosto no fundo da sala. Hoje eu tinha tirado da bolsa mais dinheiro do que a família dela juntava em anos. Parecia mágica. Eu vi nos olhos dela. Não era medo. Era uma confusão tão profunda que doía. Eu não tinha tempo para explicar tudo. E a verdade só assustaria ainda mais. Então mantive leve. Pensa nisso como investimento, eu disse. Uma futura física brilhante vale muito mais que 500 mil. Ela não fazia ideia do que eu queria dizer com física, mas entendeu o que importava. Eu acreditava nela e não ia abandonar ela. Com as mãos tremendo, ela estendeu os braços e pegou a bolsa. O peso surpreendeu. Os braços dela cederam no instante em que segurou. 500 mil em dinheiro pesa mais do que as pessoas imaginam. Lúcia Pinho ficou ali perto, vendo tudo. Pela primeira vez em dias, o pânico no rosto dela começou a diminuir. Eu recusei quando ela ofereceu escrever um recibo e me virei para ir embora. Diguinho veio ao meu lado. O ar da noite bateu na gente no instante em que saímos. Diguinho parecia que ia desmaiar. Sentou no degrau da entrada, ofegante. Car, ele soltou o ar. Eram 500 mil. Você simplesmente entregou e nem pediu recibo. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Eu deixei ele digerir aquilo por um segundo. Acendi um cigarro e encarei a rua vazia. Hábito antigo da minha outra vida. Esse corpo jovem ainda não curtia o gosto. Esse dinheiro volta rápido, eu disse. Diguinho me olhou sem entender. Segurei o cigarro entre os dedos e encarei ele de volta. A TX já está de olho na gente. Não estava óbvio? Você foi bem ousado no telefone com eles. Diguinho murmurou. Eu estreitei os olhos. Eles já fizeram o primeiro movimento. Puxei o celular. Os números contavam tudo. A linha de crescimento, que vinha lisa, desabou 10 minutos atrás. Usuários ativos cortados pela metade. 50% sumiram assim, de uma vez. Diguinho se inclinou para ver a tela. O rosto dele ficou branco quando leu os números. Eu sorri de canto e abri o app de mensagens. Mandei nosso link de download num grupo. No mesmo instante, aviso vermelho. Link bloqueado. Risco de segurança detectado. Eles não tinham só desacelerado a gente. Tinham apagado qualquer rastro nosso da plataforma inteira. Tentei conexão direta com nosso servidor. O endereço ficava carregando. 5 segundos. 10 segundos. Nada. DDoS. Eles estavam afogando nosso servidor com tráfego falso. Bati a cinza do cigarro. Manual padrão de empresa gigante. Eu disse. Bloqueia link, derruba servidor, estrangula tráfego. Tráfego é tudo agora. E eles têm a maior plataforma social do país. No segundo em que bloqueiam seus links no chat deles, você fica mudo. Para um time pequeno como o nosso, isso deveria ser sentença de morte. Diguinho jogou as mãos pro alto. Então já era? Acabou? Rômulo acabou de me mandar mensagem também. Ele disse com a cara torcida. Todos os canais de dados móveis foram cortados. Ele tá surtando. Apaguei o cigarro e levantei.
Quanto mais forte eles batem, mais medo eles têm. Empresa tipo TX. Se não tem medo de você, ignora. Ou copia. Só joga sujo quando não consegue fazer nenhum dos dois. Vem! Eu disse. De volta pra Lan House. Diguinho piscou. Pra quê? Eu sorri. Não foi um sorriso gentil. Não pra lutar com eles. Pra mandar um presente. Enquanto isso, em Shenzhen, a torre da TX recortava o céu da tarde. No último andar, Wang Lao estava atrás de uma mesa larga, pés apoiados, tomando café enquanto o chefe técnico apresentava relatório. O servidor deles foi esmagado, disse o técnico sorrindo. Todos os links bloqueados na nossa plataforma. Agora eles estão mortos. Wang Lao tomou um gole lento e ficou em silêncio por um momento. Depois pousou a xícara e se levantou. Só um estudante que não sabe o próprio lugar. O canto da boca dele subiu. Cara de homem que nunca se surpreendeu na vida. Acha que pode desafiar a gente com um app esperto. O chefe técnico emendou, querendo agradar. Wang Lao se inclinou sobre a mesa, as duas mãos apoiadas. Nesse setor, quem a gente decide matar, morre. O técnico hesitou. Tem uma coisa, senhor. A gente tentou desmontar o código central deles, o recurso de sugestão inteligente. Não existe banco local. Ele apontou para um mapa de rede na tela da parede. Conecta em tempo real com algum sistema gigantesco em nuvem que a gente nunca viu. Nossos engenheiros tentaram copiar. Melhor resultado, 1/10 da velocidade. Wang Lao franziu a testa. Então continua atacando o servidor. Não para! Amanhã eu quero nosso recurso de match no ar, idêntico ao deles. O técnico fez um aceno rápido. Sim, senhor. Wang Lao virou para a janela e ficou olhando a cidade lá embaixo. Na cabeça dele, essa guerra já tinha acabado. Tecnologia não significava nada contra dinheiro e tráfego. O que ele não sabia era que, naquele mesmo instante, numa lan house caída do outro lado do mapa, eu já estava sentado diante de 3 telas. Meus dedos corriam no teclado. A sala VIP estava escura, só com o brilho azul dos monitores. Aquele era meu campo de batalha agora. Código verde enchia a tela. Não era programação comum, era algo mais profundo, perto da linguagem que máquina realmente entende. Eu estava desmontando o sistema de segurança deles, peça por peça. Minha IA exibiu os achados no celular ao lado. O scanner da TX usava regras simples para detectar ameaça. Métodos antigos, básicos. Eu li cada linha do relatório e continuei digitando. Ali estava a brecha. Quando o scanner deles encontrava um arquivo complexo, ele estourava o tempo limite e pulava a checagem inteira. Software de segurança de 2008, ainda preso em lista simples de bloquear e permitir. Se você envolvesse o arquivo em camadas suficientes de proteção, dava para contornar toda a defesa deles. Eu vi a abertura no celular e soube exatamente o que fazer. Se eles trancaram minha porta da frente, eu entraria pela de trás. Virei pro Diguinho. Aquelas contas falsas que registramos nos fóruns. Entra em todas. Toda plataforma. Toda conta. Diguinho piscou. Todo fórum? A gente vai postar o quê? Atualização grátis? Minha cabeça já estava 3 passos na frente. A TX tinha acabado de lançar correndo o próprio recurso de match. Uma cópia barata feita em horas. Entrou no ar meia hora atrás. Puxei na tela. Nome: ChatMatch. Integrado no app de mensagens deles, com perfil de usuário e nota de compatibilidade. Mesmos recursos que os nossos. Totalmente grátis. Era assim que Gigante lutava. Copia tudo. Cobra 0. Te esmaga no tamanho. Mas eu estava esperando exatamente isso. Gera o código. Eu disse para IA. Codinome: Maçã de Troia. O plano era simples. Eu ia criar uma ferramenta pequena. Acelerador do ChatMatch. Ela prometeria desbloquear de graça os recursos VIP do novo sistema da TX. Veja quem tem crush secreto em você, sem pagar nada. O tipo de coisa que ninguém resiste a clicar. A IA começou a montar a armadilha. Meu código real estava escondido por dentro. Era o truque mais antigo do livro. Dá para as pessoas o que elas querem e esconde a arma dentro do presente. Em 2008, o usuário comum amava baixar hack e ferramenta de atalho. Atalho grátis era irresistível. E o melhor, minha ferramenta funcionava de verdade. Ela realmente destravava parte dos recursos da TX, usando falhas de segurança que eles ainda não tinham corrigido. Mas por baixo, carregava outra coisa. No instante em que alguém executasse aquela ferramenta, o código escondido acordava em silêncio, invisível, e começava a trabalhar. Instalava um driver minúsculo, só 20 KB. Não roubava dados. Não quebrava nada. Diguinho me encarou, confuso. Então, o que isso faz de verdade? Uma coisa só. Eu disse. Sempre que alguém conecta o celular no computador para carregar ou copiar música, o driver injeta um serviço oculto no aparelho. Esse serviço era o Linksy, refeito do zero e disfarçado como parte do próprio sistema do telefone. Continuei digitando enquanto explicava. O código reescrevia silenciosamente arquivos do sistema e redirecionava cada solicitação de chat que iria para a TX direto para os meus servidores. Todo usuário que a TX pagasse para atrair acabaria na minha plataforma. A boca do Diguinho abriu. Isso é insano. Ele ficou imóvel, tentando processar o que eu tinha dito. Chama contra-ataque técnico, eu disse. E continuei digitando. Apertei Enter. Pacote finalizado. Ele começou a se espalhar pela rede. 10 minutos depois, todos os fóruns hackers e sites de download de software acenderam com posts novos. ChatMatch Crack grátis vazado. O post do topo já tinha centenas de respostas. Cada publicação com link limpo e passo a passo. A ferramenta funcionava de verdade. Resultado real. Nome real. As pessoas confiaram na hora. Print, review e comentário inundaram todas as plataformas. Em menos de 1 hora, virou viral.
O contador de downloads passou de 10 mil e continuou subindo. Enquanto isso, na sede da TX em Shenzhen, um funcionário saiu correndo pelo corredor. O líder técnico entrou na sala sorrindo. Nosso chatmatch acabou de passar de 1 milhão de visitas. Ele anunciou. Wang Lao se recostou e sorriu. O sorriso de quem acreditava que já tinha vencido. Ninguém vence a gente. Aquele moleque acabou. Ele levantou e abriu os braços. Jantar de comemoração hoje. Frutos do mar para todo mundo, por minha conta. Só que a comemoração nunca começou. Algo estranho aparecia nas telas de monitoramento. 2 horas depois, os telefones do time técnico não paravam de tocar. Um engenheiro correu até o líder técnico. Chefe, tem algo errado no nosso back-end. Estamos mostrando milhões de acessos. Mas o banco de dados está com 0 usuários. 0. O líder técnico congelou. Como assim? Os usuários estão clicando, o engenheiro disse. Mas os dados estão sumindo, indo para outro lugar. Estão sendo redirecionados para outro servidor. Isso é impossível. O líder respondeu. Então o painel gigante de monitoramento acendeu com um padrão que ninguém esperava. O tráfego da TX estava despencando. Milhões de conexões estavam saindo dos servidores deles, tudo fluindo para um único IP no mapa mundial. Eles rastrearam o endereço. A página que voltou era idêntica ao chatmatch, mas no rodapé, em letras cinzas minúsculas, estava escrito Powered by Léo Farias. Obrigado pelo tráfego, senhor. Pinguim! A xícara de café de Wang Lao caiu no chão e estourou em pedaços. O rosto dele ficou vermelho escuro, quase roxo. Hackers! Ele berrou tremendo inteiro. Chamem a polícia agora! Não dá, senhor! O líder técnico disse, quase chorando. Eles não atacaram nossos servidores. Os próprios usuários instalaram o driver. Eles estão mandando tráfego por vontade própria. E a pior parte? Ele completou, apontando para a tela. O driver também remove vírus e acelera o celular. Ninguém quer desinstalar. Ele se curvou no teclado exausto. Os usuários preferem manter do que apagar. Uma maçã envenenada. Alguém sussurrou, com suor escorrendo no rosto. Depois da primeira mordida, não dá mais para cuspir. O gráfico vermelho na tela confirmou. Todo aquele tráfego estava deixando a TX. De volta à Lan House, eu fiquei diante dos monitores assistindo. Os números passaram muito do que eu esperava. 3 milhões de usuários ativos por dia. Eu li o número 2 vezes para ter certeza. A TX gastou uma fortuna promovendo o chatmatch. E cada centavo acabou alimentando minha plataforma. O contador ao vivo ainda subia. 2,8 milhões. E escalando. Eu sorri. Diguinho, quanto a gente tá ganhando dessa vez? A voz dele quase tremia. Olhei para ele. Dessa vez, a gente não tá fazendo dinheiro. Meus olhos estavam na tela. Mas minha cabeça já estava em outro lugar. A era da internet móvel estava chegando. E eu já tinha 3 milhões de usuários na mão. O próximo passo não é mais um app pequeno, eu disse. Fui até o quadro branco, peguei o marcador e escrevi uma palavra. VX. Eu ia encerrar a era do SMS ali em 2008. Se a TX queria guerra, eu levaria até a porta deles. Eu arrancaria a raiz do império deles. Minhas mãos voltaram ao teclado. Dessa vez, eu ia no núcleo, o mensageiro principal deles. Eu via cada etapa à frente, cada data, cada linha de código que precisava existir. Levantei e peguei meu celular. Carrega framework de mensageria instantânea 2.0. Falei para a IA, ativar protocolo de transferência por voz. A IA confirmou. Estava puxando tecnologia de compressão de voz de 3 anos no futuro e adaptando para o monitor. Ela processou tudo para caber nas redes móveis lentas de 2008. Então, apareceu um botão na tela do celular. Grande, azul, simples. Segure para falar. Era verão de 2008, 28 de junho. Lá fora, o mundo não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. As pessoas andavam na rua, faziam compras, conversavam, viviam o dia normal. A tocha olímpica passava pela cidade. Multidões nas calçadas assistindo. Toda loja tocava a mesma música de boas-vindas. Toda a TV mostrava a contagem regressiva para Pequim. Na bolsa, investidores choravam vendo os números despencar. E aqui em Ribeira, atrás do neon da Lan House Águia Negra, na sala VIP trancada, Diguinho encarava a tela com comida ainda na mão. Léo, isso aqui quebrou? O pão dele caiu na mesa. Ele nem percebeu. O gráfico na tela não estava mais subindo. Estava vertical. Dados inundavam os servidores mais rápido do que a gente conseguia ler. 5 milhões de instalações em uma noite. Mas o número que me importava mesmo era o de pacotes de voia. Mais de 2 milhões de transmissões. E subindo. Eu me recostei e deixei o sorriso ficar. Meu corpo estava no limite, mas minha mente nunca esteve tão desperta. Diguinho sentou na minha frente. Sério, pela primeira vez na vida. Peguei o celular na mesa. A tela mostrava um botão azul grande de microfone. Segurei o dedo e falei, e aí, gordinho? Hora de perder peso? Um segundo depois, o celular do Diguinho vibrou na mesa. A tela acendeu, sem toque, sem barra de download. Só uma bolha de voz com um ponto vermelho. Ele tocou sem pensar. Minha voz saiu do celular dele limpa, clara, como se eu estivesse do lado. Na tela, meu nome e uma barra verde tocando a mensagem que eu tinha gravado. Ele olhou para mim, depois pro celular, depois para mim de novo. Que é isso? Eu nem atendi ligação nenhuma. É mensagem de voz, eu disse. Usa dados móveis, não minutos de ligação. Sem chamada. Só dados. Os olhos dele arregalaram. Então, quantas mensagens dá para mandar por 1 centavo? Eu já estava digitando de novo. Hoje, um pacote de dados custa 5 yuans por 30 megabytes. Dá para mandar milhares.
Meu algoritmo de compressão reduz um áudio de 10 segundos para só 4 kb. 30 megabytes de dados dão cerca de 7.500 mensagens de voz. A boca do Diguinho abriu. Quantas? Ele pulou da cadeira tão rápido que levou a cadeira junto e caiu no chão. Um SMS custa 1 centavo. 7.500 SMS dariam 750 yuans. Em 2008, esse número pesava. As pessoas escolhiam cada palavra de um SMS para economizar centavos. Abreviavam tudo. Cortavam frases em códigos que só amigo entendia. Ligação de longa distância era tão cara que muita gente preferia atravessar a cidade a pé, em vez de ligar. E ali, atrás do neon da Águia Negra, eu tinha acabado de tornar tudo isso obsoleto. Meu olhar ficou afiado. Enquanto a TX tentava entender o que estava acontecendo, Diguinho se levantou do chão e correu para o computador. As mãos dele voavam entre fórum e fórum. O app de chat dele está caindo toda hora. Ele disse, olhos grudados na tela. Os fóruns estão cheios de reclamação, mas também estão falando da Lynx. Os posts estavam por toda parte. Os usuários chamavam o recurso de voz da Lynx de walkie-talkie do celular. Melhor do que qualquer coisa que existia. Eu balancei a cabeça. Ainda não basta. Agora eles estão curiosos. Curiosidade passa rápido. Eu precisava que eles sentissem que não conseguiam mais viver sem a Lynx. Do lado de fora da janela, a primeira luz da manhã já aparecia. Eu não tinha dormido nada. Peguei o celular e dei o próximo comando para IA. Iniciar disseminação viral. Plano B. A tela carregou por 1 segundo e confirmou a nova estratégia. Nome da estratégia? Garrafa de voz, à deriva. Um usuário grava mensagem e joga na rede. Outro usuário pega, ouve a voz e, se quiser, começa a conversar com um desconhecido. Daqui a 10 anos, todo app social copiaria esse truque até enjoar. Mas em 2008, voltei ao computador e adicionei mais uma coisa. Número da Yara direto para a lista branca.